Olá, pessoal, tudo bem? Bom, então hoje, nessa segunda aula, nós vamos dar continuidade àquilo que nós estávamos falando na primeira aula, né, sobre o histórico do desenvolvimento sustentável, para que a gente possa entender nas próximas aulas como que isso se evoluiu para a agenda ESG. Nós paramos na aula passada na conferência Rio 92. Então, nós vamos avançar agora até a rodada de Doha, que aconteceu em 2001, dentro da Conferência Mundial da OMC, né, que é a Organização Mundial do Comércio. E nessa rodada, tiveram várias discussões entre os países sobre a importância da relação entre comércio e meio ambiente, né? Então, eles perceberam, durante essa negociação, essas discussões, que era necessário reduzir as barreiras alfandegárias, reduzir o protecionismo, principalmente entre os países em desenvolvimento, para que eles conseguissem gerar um desenvolvimento sustentável. Então, a partir desse momento, a própria OMC entendeu a importância do comércio e da sua função ali para promover o desenvolvimento sustentável, né? Logo depois, em 2002, nós tivemos a Rio+10, também chamada de Cúpula de Joanesburgo, em que pretendeu-se discutir os resultados daqueles acordos que foram firmados na Rio 92, né, que eu tratei com vocês na última aula. No entanto, muitos críticos dessa Rio+10 dizem que ela teve um certo fracasso, porque as variáveis econômicas positivas de desenvolvimento desses países não estavam refletindo em conquistas sociais efetivas, né? Percebeu-se que muitos dos discursos que foram feitos lá na Rio 92, 10 anos depois, foram vazios, né? Foram discursos que foram mais importantes do que as ações práticas e mais importante do que os resultados práticos sociais que aquele desenvolvimento dos países supostamente deveria ter criado. Bom, avançando aí para 2012, nós tivemos a Rio+20, né, que foi também uma conferência das Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável. E nessa Rio+20, o grande objetivo era que aqueles países que já estavam comprometidos desde a Eco 92 ou desde a Rio+10, eles se firmassem esse compromisso, reafirmassem esse compromisso que eles fizeram, né? E durante essa conferência, teve um grande destaque para a economia verde, né? Esse termo ele teve um grande destaque, mas o que ele significa, né? Ele significa que a economia ela deve contribuir para uma série de critérios que fazem parte do desenvolvimento sustentável, né? Então, ela deve contribuir para a erradicação da pobreza, para o crescimento econômico sustentado, para a inclusão social, bem-estar humano, criação de oportunidades de emprego e trabalho decente, mantendo ao mesmo tempo, é claro, o funcionamento saudável dos ecossistemas da Terra. Então, percebeu-se, durante essa discussão, a importância da economia para erradicar a pobreza, né? Para diminuir as desigualdades, para gerar o crescimento social. No entanto, o documento final, que foi emitido dessa conferência, que se chama O Futuro que Queremos, tiveram algumas críticas. Por quê? Dentro desse documento, embora tenha se estabelecido a importância da economia verde, o texto ficou um pouco vago, porque não havia um consenso sobre o que significava a economia verde para cada um dos países. Então, cada país, na verdade, ficou totalmente livre para definir que aquelas eram as práticas que iam gerar a economia verde para o seu país, né? Então, pela ausência de consenso sobre quais seriam as ações que promoveriam a economia verde, esse texto ficou um pouco vago, um pouco impreciso. Então, nós tivemos essas críticas a esse documento final da Rio+20. Logo depois, em 2015, tivemos a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. E aí nós tivemos uma evolução muito interessante, muito importante, que é muito falada hoje, que é a criação da chamada Agenda 2030.
E o que é a Agenda 2030? Ele é um plano de ação e um compromisso global que diversos países, diversas nações fizeram para melhorar o desenvolvimento sustentável até 2030, né? Por isso que é chamada de Agenda 2030. E dessa assembleia resultou nessa resolução 70, que é chamada Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. E é por meio dessa agenda que os países eles vão começar a expressar através de metas e indicadores como eles vão chegar nesse desenvolvimento sustentável até 2030. E dentro dessa agenda, então, ficaram estabelecidos os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que nada mais são do que essas metas a serem cumpridas pelos países até 2030. E aí eu coloquei para vocês aqui a grande imagem que demonstra esses 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Vocês podem procurar um pouco mais de cada um deles, né? Porque cada um deles envolve uma série de metas e indicadores, né? Mas alguns exemplos erradicação da pobreza, fome zero, igualdade de gênero, trabalho decente, proteção das águas, das florestas, redução das desigualdades. Então, todos esses 17 objetivos, eles vão gerar um corpo de metas e indicadores para que os países possam se direcionar nessa busca para o desenvolvimento sustentável. Bom, ainda em 2015, em dezembro de 2015, foi adotado na Conferência das Partes, na 21ª Conferência das Partes, chamada de COP21, da Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas, foi firmado o Acordo de Paris. E dentro do Acordo de Paris, uma série de compromissos foram feitos por esses países que assinaram esse acordo, né? Acordos muito importantes. Primeiro deles, redução da emissão do dióxido de carbono a partir de 2020. Segundo, manter o aumento da temperatura média mundial abaixo dos 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais. E tentar o máximo possível limitar esse aumento até 1,5 graus Celsius. E terceiro compromisso, começaram-se a pensar nos planos de ações nacionais mais abrangentes para reduzir essas emissões dos gases que provocam as mudanças climáticas. E esses planos de ação nacionais, eles são chamados de contribuições nacionalmente determinadas. E cada país, logo depois dessa conferência, foi lançando a sua contribuição, né? O Brasil, no caso, ele se comprometeu, dentro dessa contribuição nacionalmente determinada, a reduzir a emissão de gases de efeito estufa em 37% em 2025, com uma contribuição indicativa subsequente de redução de 43% em 2030. Tudo isso, né, esse percentual, em relação aos níveis de 2005. Então, essa foi o compromisso do Brasil, assumido a partir dessa contribuição nacionalmente determinada, vinculada ao Acordo de Paris. Bom, em 2021, nós tivemos a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que é a COP26. E dentro dessa COP26 também nós tivemos 2 compromissos muito interessantes que eu quis destacar aqui para vocês. Primeiro é o Pacto Climático de Glasgow, porque ele vai reforçar essa necessidade da limitação do aquecimento global que foi falado lá no Acordo de Paris, e que para isso viu-se a importância da redução gradual da utilização de carvão e eliminação dos subsídios ineficazes para combustíveis fósseis. Então, começou-se a observar a importância da redução da utilização desses combustíveis para que fosse limitado o aquecimento global, para que você reduzisse o aquecimento global e mantivesse dentro daquele 1,5 que foi determinado no Acordo de Paris. Também, seguindo essa mesma linha, foi firmado o Compromisso Global de Metano,
que é um compromisso para a redução de 30% da emissão desse gás no mundo até 2030. E também, durante essa conferência, foram finalizadas as regras que vão regulamentar o artigo 6º do Acordo de Paris, que tratava sobre os mercados globais de carbono, né? Ou seja, como que iam ser feitas a compra e venda dos créditos de carbono. Então, isso que foi determinado lá no Acordo de Paris foi evoluindo e foi evoluído na COP26 em 2021, estabelecendo toda a regulamentação desse mercado de carbono, que nós sabemos que movimenta aí uma grande parte, né, da economia. Depois disso, nós tivemos outras conferências, a 27, a 28, a 29, e daria destaque para a COP30, que acontecerá no Brasil em 2025, lá em Belém, tá? Em resumo, né, de todos esses anos, né, o que a gente pode pensar de mais importante? Nós tivemos a explosão da pandemia, né, da Covid-19, todos nós sabemos, e esse momento, né, que nós vivemos, ele evidenciou a necessidade de se conectar comércio, sociedade e meio ambiente, né? Então, isso trouxe um reforço para as discussões em torno das questões ESG, porque mostrou a necessidade de que as empresas estivessem comprometidas também com a redução dos efeitos da degradação do meio ambiente, né? Porque tudo isso está muito interligado, né? A degradação do meio ambiente com os índices de desenvolvimento social, com os índices de desenvolvimento econômico. E a pandemia nos mostrou como tudo isso está interconectado, né? Como a importância do desenvolvimento social, do desenvolvimento científico, gera o desenvolvimento econômico, que gera uma limitação na utilização dos recursos naturais, e tudo isso vai gerando um desenvolvimento sustentável. Então, isso era o que eu tinha para falar para vocês sobre o histórico do desenvolvimento sustentável, para que a gente possa entender, na próxima aula, como surgiu a agenda ESG e como que as empresas, né, como que os atores do mercado encaram essa agenda ESG. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.